Hermanos queridos, en la semana pasada nosotros empezamos a estudiar la carta de Santiago y aprendimos que necesitamos de sabiduría en la vida. Necesitamos de sabiduría para portarnos de la mejor manera posible, aunque suframos persecuciones, aunque estemos sufriendo mucho. Es posible pasar por todo eso con sabiduría y con gozo en el corazón por causa de la esperanza que tenemos en el Señor. Es posible, no es fácil, pero es posible. Hoy día te quiero preguntar, ¿usted desea ser exitoso en su vida? ¿Sí o no? ¿Desea ser exitoso en su vida? ¿O no? ¿No quiere obtener éxito en la vida? Creo que sí. Ahora, ¿cómo podemos ser exitosos en la vida? Es eso que vamos a aprender hoy día. Vamos a estudiar aún el capítulo 1, ahora de los versículos 21 hasta 25. Capítulo 1 de Santiago, versículos 21 a 25. Y pense, reflexione sobre esta pregunta que lo hizo. ¿Cómo ser exitoso en la vida? Así nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciba con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Pero sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha. Y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oremos una vez más. Ayúdanos, Señor, en este momento. Te necesitamos escucharte, para que, más que eso, seamos hacedores de su palabra, Señor. Ayude a mí y mis hermanos aquí en este momento. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el mayor desafío al aprender un nuevo idioma? Si usted ya ha tenido esta experiencia, ¿cuál fue su mayor desafío al aprender un nuevo idioma? Mira que en cualquier escuela que nosotros nos metemos para estudiar, una cosa los maestros dicen: tiene que practicar lo que se aprende todos los días. Se aprende una palabra hoy día y se pasa una semana sin hablar, sin practicarla, usted va a se olvidar de ella. ¿Cuál sería también lo mayor desafío para una persona se tornar un buen cocinero o una cocinera? ¿Cuál es el mayor desafío? Usted puede tener la mejor
instrucción de cómo se hace un pastel, de cómo se hace una comida saborosa, pero se nunca puso sus manos, se nunca tuve valentía para hacerla, aunque por primera vez, por segunda vez no salga como se espera. Se usted desistir e não poner esforço para hacer uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias, se você não praticar, estou seguro que não vai alcançar ser um bom cozinheiro ou uma cozinheira. ¿Por que estou perguntando estas coisas? Porque elas nos fazem reflexionar sobre a importância de praticarmos uma coisa para que um dia ou outro podamos fazer bem. Para que hagamos as coisas bem, necessitamos de prática. A prática, a falta de prática, nos impede de progressar em qualquer carreira. Qualquer coisa que você se meter, se não tem prática, se não repete as ações, vai se olvidar e não vai lograr fazer bem. Por isso que hoje dia temos que entender qual é a necessidade de sermos hacedores da palavra de Deus. Não solamente oidores, pero também, mais que isso, hacedores da palavra de Deus, da obra de Deus, de poner em prática lo que hemos aprendido del Senhor. Por isso te quero também recordar de quem são os oidores desta carta, os primeiros oidores desta carta escrita por Santiago. Eram cristianos. Informei a ustedes en la semana passada que estes destinatários de Santiago eram creyentes que estavam esparcidos por la região de la Judea e também del Império Romano. Eram comunidades cristianas que estavam organizadas. E Santiago, então, está escrevendo para estas pessoas que já estão escutando a palavra de Deus sempre. Eles tinham a prática também semanal de se juntar como nós, para estudar a palavra de Deus, para alabar ao Senhor. E Santiago está ensinando nesta carta sobre a necessidade de poner em prática o que hemos aprendido. Estou seguro que estes hermanos estavam deixando de praticar a palavra de Deus. Por exemplo, quando sofreram persecuções por parte de los ricos que tinham aí, e haciam persecução contra los pobres, creyentes, tanto los ricos como los pobres, e uno haciendo persecução com o outro. Ou a vezes também de um impío haciendo persecução com um creyente, e Santiago está mostrando que se necessita de sabedoria para este tipo de situação, para não reaccionarmos de uma maneira que não seja aprovável por Deus. E agora estamos ante este texto, onde está nos ensinando que esta sabedoria que recebimos em teoria, há que ponerla em prática. De nada vale simplesmente saber que tem que confiar em el Senhor, que tem que esperar em el Senhor, que tem que poner su confiança solamente en el Senhor, si en el momento de las persecuciones, de los desafíos, usted se olvida a isso. Santiago está dizendo que são nestes momentos que a palavra de Deus há que florescer em nosso coração. E nós vamos a ver este texto, estes versículos que eu leí com vocês
en dos partes, solamente en dos partes. Porque primeramente tenemos como que una parte negativa, donde Santiago está enseñando qué se pasa, cómo es la vida de quien no es practicante de la palabra, de quien no es hacedor de la palabra. ¿Qué se pasa con esta persona? Y después en la segunda parte aprendemos sobre el hacedor de la palabra de Dios. Y también las implicaciones de eso, la bendición de ser un hacedor de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver en dos partes. Primero, el punto negativo. El punto negativo es como que el individuo que no es comprometido con la necesidad de cambio en su vida. Este es el punto negativo que Santiago está enseñando. Es como un individuo que no tiene compromiso con el cambio de su vida por medio de la palabra de Dios. Eso vemos ahí en los versículos 23 y 24. Mirando en estos versículos, ¿cuál es el significado de la comparación que tenemos ahí? Mira, escuche la palabra de Dios, 23 y 24. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. El observador olvidadizo es de esta manera. Nota que hay algo en su rostro, en su cara, que no está bien, pero también nos dice, no importa, voy a continuar así. Estoy seguro que usted miró un espejo antes de venir a la iglesia hoy día, ¿verdad? ¿Miró mismo? Estoy viendo algunos rostros aquí, creo que no miró. ¿Miró mismo en el espejo? Ya, estoy seguro que sí. Estoy seguro que miró en el espejo y en algún momento pensó, mis pelos necesitan de un cuidado, de un arreglo. Eduardo no tiene ese problema. Tenemos algunos hermanos que no sufren tanto con este problema. Perfecto. Pero alguna otra cosa se pasa en su cara que necesita arreglar. Y lo que pasa es que si usted mira eso en el espejo y dice, después voy a hacer, y se mete en hacer otra cosa, puede ser pasar que vaya a se olvidar a eso, y después alguien va a te recordar, mira, pasó frente al espejo, miró al espejo, va a ver. Lo que pasa, hermanos, es que Santiago está nos enseñando que algunas personas no tienen compromiso con este cambio, aunque vean lo que está se pasando, no tiene compromiso con el cambio, en se arreglar, en cambiar lo que es necesario. Algunos simplemente dicen, no me importa, voy a continuar haciendo así, voy a continuar viviendo así, no importa cómo estoy, no importa cómo el otro está me viendo, poco importa, así voy a continuar. Un buen ejemplo de eso es lo que compartí con los niños aquí, ahora poco. Nosotros estamos acá semanalmente escuchando la palabra de Dios. Por lo menos conmigo estamos aquí há 5 meses. Estoy predicando la palabra de Dios a ustedes. ¿Cuánto de eso ha cambiado su vida? ¿Cuánto de lo que tiene escuchado ha impactado su corazón de tal manera que usted diga, yo necesito cambiarme? Yo necesito arreglar mi vida ante el Señor.
Yo necesito poner eso en práctica en mi vida. Yo necesito eso porque es la palabra de Dios para mí. Sabes, muchas veces lo que se pasa con nosotros es como la experiencia de usted procurar un médico para una consulta y el médico va a decir a usted, mira, tiene que reducir los dulces, porque si no, su vida no va a quedarse bien, va a morir más temprano. Y ahí usted sale del consultorio médico y dice, no voy a reducir nada, voy a continuar comiendo como yo tengo, voy a comer más. Muchas veces eso se pasa en nuestra vida espiritual. Nuestro médico, el médico de nuestra alma, denuncia lo que está malo en nuestra vida, pero muchas veces lo que pasa es que insistimos en continuar viviendo como tenemos vivido y no practicar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de escuchar la palabra de Dios? Sino para corregir nuestros errores, para sermos instruidos en hacer lo que es correcto. ¿Puede el mero oír salvar su vida? ¿Puede el mero oír la palabra de Dios salvar su vida? Mira, hermanos, estoy seguro de que en Chile, cercano a nosotros, posiblemente si usted salir por ahí, hablando del Señor, la gente va a decir, ya escuché la palabra, conozco este mensaje. Vuelvo la pregunta, estas personas que nos contestan así, ¿son salvas simplesmente porque oíram a palavra de Deus? Escutaram a palavra de Deus? Claro que não. Claro que não. Por isso, lo que compreendemos por medio de la palabra de Dios es que el mero oyente se contenta con escuchar la predicación, la mensaje del Señor, pero no se preocupa por ponerla en práctica en su vida, poner su vida alineada con todo lo que escucha. Esto es una gran evidencia de que esta persona nunca ha conocido al Señor. Esto es muy serio. La persona que escucha la palabra de Dios, que sabes lo que tiene que hacer, que sabes lo que debe hacer para alinear su vida con la voluntad de Dios, pero decide no hacer, esto es una gran evidencia de que esta persona nunca ha conocido de verdad al Señor. Porque los que conocen al Señor, dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen al Mestre, obedecen al Mestre. Las que no son ovejas, escuchan, pero rechazan la palabra de Dios, no quieren ponerla en práctica. El profeta Ezequiel nos habló de una manera como que Dios estaba mirando este pueblo que estaban simplemente interesados en escuchar la palabra de Dios. En el capítulo 33, versículo 31 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Estarán ante ti, profeta, como mi pueblo, van a escuchar tu palabra, tu predicación, pero no van a poner por obra lo que han escuchado.
Esto se pasó con el pueblo de Dios. Y sabemos que aconteció con este pueblo, que se fue para el cautiverio, fue disciplinado por Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermanos míos, es un espejo, es como un espejo que denuncia nuestro corazón malo, nuestra vida que necesita de cambio. Quando miramos a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, é como que um espejo que Deus pone delante de nós para dizer-nos que necessitamos de cambio, que necessitamos arreglar nossa vida ante o Senhor. Qual é o pecado, então, desta pessoa que é mero oyente da palavra de Deus? Qual é o pecado que está cometendo? É um enganador, como disse a palavra. Engaña. Por que isso se passa? No versículo 22, mira outra vez aí em sua Bíblia. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Engaña a usted mismo si es solamente un oidor de la palabra, que está interesado, muchas veces demonstra estar interesado en Dios, asisten asiduamente la iglesia, participan de los estudios, incluso lee su Bíblia todos os dias. Sin embargo, não experimentam nenhum tipo de transformação prática em sua vida. Já he escuchado gente assim? Mira, eu leio minha Bíblia todos os dias em minha casa. Eu tenho um compromisso. Eu estou sempre aqui em la igreja. Eu participo. Eu hago contribuições à igreja. Eu estou presente. Pero em la vida mente a los outros, rouba, habla malo de los outros, não perdona. Que diferença, que impacto a palavra está sendo em um coração assim? Porque se esta palavra não impacta minha forma de viver ante mis hermanos, entre la gente com quem estou todos os dias, se esta palavra não cambia minha vida, ¿de que vale? Que compromisso é este? Não há compromisso. Não há compromisso nenhum. É isso, hermanos, que Santiago está hablando com os hermanos cristianos em la igreja primitiva. Ustedes han escuchado la palabra de Dios, pero hay que ponerla en práctica. Hay que hacerla. Escuche, pero ponga en obra lo que está escuchando. Hay que hacer eso. La enseñanza tenemos aquí en el versículo 21, que deberían hacer. Mira, lo que nos dice: por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciba con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Hay que dejar, hay que abandonar tudo que não conviene com a palavra de Deus. Este é funciona como que um imperativo, pero de uma coisa que está acontecendo todos os dias. Todos os dias. Você vai deixar hoje dia de fazer o que é malo, pero mañana também, depois também. Em sua vida sempre haverá algo que vai ter que deixar de fazer para fazer o que é correto. A palavra de Deus
viene a nosotros para eso, para decirnos cómo está viviendo no es lo correcto. Entonces, pare de hacer eso e empiece a hacer otra cosa que conviene con la palabra de Dios. Esa es la enseñanza, una acción constante, todos los días. Vamos poner en práctica la palabra de Dios, dejando lo que no conviene, lo que es sucio, lo que es pecaminoso, lo que nos aleja del Señor. Vamos dejando eso, porque amamos el Señor. E aí, recebid com mansidumbre, esta palavra que foi implantada, um coração que foi alcançado por la palavra de Deus, busca esta santidade em sua vida. Se mi coração foi alcançado, ha sido alcançado por la palavra de Deus, então lo que vou a desejar para mi vida é vivir de uma maneira que seja agradável ao Senhor. Vou viver de acordo com a vontade de Deus, não minha vontade. Isso é o que vou a desejar todos os dias. Vou a querer para mim. Sobre esto, Juan Calvino, disse que los salvados querem ser santos. Há muita gente que não estão de acordo com a doutrina calvinista, porque dizem, ustedes creem que não vão perder sua salvação, uma vez que você é salvo, pode quedar-se tranquilo. É isso mesmo, é desta maneira. Pero como nós encaramos esta verdade? Que se eu sou salvo, uma evidência é que vou querer a viver como salvo. Uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que honra ao Senhor, que busca a glória de Deus. El salvo quer viver como santo em la vida. É sumamente importante que você esteja em la igreja, que seja assíduo, que te involucres em las atividades que são propostas a nós aqui. Sin embargo, se em tu hogar mientes a tu família, és grosseiro, se eres borracho, há uma contradição em sua vida. Há uma contradição, porque el creyente acoge a palavra de Deus em seu coração, a palavra que escucha, e de inmediato busca ponerla em prática. Isso é o que devemos fazer. Então, esta parte negativa, Santiago está apresentando como é a vida de quem vive desta maneira, que não tem compromisso com cambio em sua vida, e está exortando esta gente aqui, creyente, sobre a necessidade de poner a palavra de Deus em prática, porque ser simplesmente oidor de la palavra de Deus não garantiza sua salvação. Nada de isso garantiza. Não te quedes tranquilo, não te quedes tranquilo se você está semejante a lo que está sendo denunciado en esta mañana. Não quede tranquilo, porque mi maior compromisso aqui é ser alguém que moleste a sua consciência todos os dias, para que você, aunque peque, que não peque tranquilo, que te recuerdes de lo que está escuchando todos os dias. A segunda parte, então, de esse texto nos ensina agora algo prático e apresenta a nós a promessa a los que practicam a palavra de Deus. Há algum benefício a nós? Há alguma promessa a nós
para que seamos hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué beneficio tendrá el que practica la palabra de Dios? ¿Qué beneficio va a alcanzar? En el versículo 25, les pido que lean en este momento, para que puedan despertarse un poco ahí. Póngase de pie, por favor, todos. Vamos a leer el versículo 25. Todos juntos. Aunque su versión sea distinta. ¿Ya? En mi 3, empezamos todos. 3. Tomen acento. ¿Cuál es la promesa que tenemos aquí, hermanos? Seremos bienaventurados, exitosos. ¿Quiere obtener éxito en su vida? Entonces hay que practicar la palabra de Dios. Y aquí está la promesa de que los que buscan hacer la palabra de Dios, ponerla en práctica, será bienaventurado, será exitoso en su vida. Claramente hay esta afirmación aquí. La idea de Santiago que él está afirmando aquí es que aquel que mira atentamente en la ley perfecta, ley de la libertad, y persevera en ella, será bienaventurado en lo que hace. La idea de bienaventurado aquí es exactamente esta, de una persona próspera, de una persona exitosa en la vida, en todo lo que hace. Es importante mirar lo que está diciendo. Usted será exitoso, bienaventurado en todo lo que hace, lo que está haciendo. ¿Qué es esta ley perfecta que Santiago está hablando? En el Salmo 19, versículo 7, el salmista nos dice que la ley perfecta restaura al alma, sana al alma. Esta ley que está aquí, siendo afirmada por Santiago, es la misma con poder de restaurar el corazón de las personas. Es en esta ley que Santiago se basa para decir que aquel que mira en la ley de la libertad, ley perfecta, este será bienaventurado en lo que hace. Mira que hay dos cosas que necesitan ser comprendidas aquí. Y necesito que usted comprenda eso de una manera, de la mejor manera que pueda. Cuando se habla de ley, la primera cosa que nos viene en la mente es la ley de Moisés. Y es esta mismo que Santiago está hablando. Ahora, en cuanto usted mira en la ley de Moisés, no hay esperanza para usted. Porque esta ley só sirve para condenarnos. Los 10 mandamientos sirven para condenarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asumir que no vamos a lograr obedecerlos completamente. ¿Quién va a alcanzar obedecer perfectamente las exigencias de Dios? Nadie. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito entonces de la ley en el Antiguo Testamento? Fue apuntar, para hacernos mirar en quién puede cumplirla totalmente, en Cristo Jesús. Este fue el gran propósito de la ley. El pueblo de Dios, cuando no lograba alcanzar obedecer la ley de Dios, debería tener en su corazón arrepentimiento verdadero y decir: Señor,
perdóname. Yo no consigo alcanzar tus exigências, pero yo confío em sua promessa de que vai enviar el Cristo, el Messias, que vai te obedecer. Então, esta lei señala el pecado que nos condena. Não podemos alcançar a salvação se estamos confiando em nossas obras ante Deus. Por isso que o texto sigue dizendo sobre a lei de la liberdade. Que lei é esta? É Cristo, hermanos. É para que você não mire em sua potência de cumprir a lei de Moisés, pero ponga sua atenção em lo que é hecho nuestro Senhor Jesucristo. E ponga su coração em confiança em Cristo, em lo que Cristo conquistou para nossa vida. Entendendo que antes éramos escravos del pecado, e lo que a lei denunciava, nós supimos vencer, não alcançamos vencer. E é por isso que agora, em Cristo, hemos sido liberados de las garras del diablo, de Satanás, del infierno. Fuimos liberados. Agora não confiamos mais em nós outros, não confiamos mais em nossa força, confiamos em Cristo, que hizo a obra por nós outros, que ha conquistado nossa salvação. É em Ele que confiamos. Por isso, quando miramos em nessa liberdade que recebimos do Senhor, vivimos de uma maneira exitosa em la vida, porque este Cristo que nos ha conquistado para Ele mesmo, nos ajuda a viver de uma maneira que lo agrada. Os versículos 26 e 27 se referem diretamente a uma realidade que só pode ser vivida, experimentada por aqueles que têm a palavra de Deus implantada em seu coração. Mira o que nos diz aí, versículos 26 e 27. Se alguém parece ser religioso e não refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quién puede experimentar esto? Esto significa que la ley perfecta no puede engañar a nadie. La ley perfecta, el resultado de ella, de todo esto, es que nosotros vamos a tener una piedad sincera y verdadera ante Dios. Porque yo lo conozco, yo fui liberado. Eu agora não ocupo mais minha língua para lo que não devo. Vou alcançar agora o favor de Deus para refrenar minha língua. Vou alcançar o favor de Deus para ter misericórdia e generosidade em meu coração, para cuidar a quem devo. Mira que me gusta muito a forma como que Santiago escreve, porque ele escreve uma coisa e depois escreve outra, como que apresentando um exemplo, que se você se ocupar com este exemplo, você vai vencer o que dijo primeiro. Mira como que é isso aqui. Diz que você tem que refrenar sua língua, verdade? E em seguida que diz, cuidar de órfãos e viúdas. Então, te pergunto, se você ocupa sua vida cuidando de quem necessita de ajuda, que tempo vai ter para falar o que não deve?
no vai ter tempo para hablar de coisas vanas. É isso que está dizendo. Ocupe sua vida com obras, com coisas buenas, buenas práticas, e não vai a sobrar tempo para você fazer o que não deve fazer. É assim que devemos viver. Uma vida exitosa é esta: se alinea com a vontade de Deus, hace a vontade de Deus, pone a palavra de Deus por obra, e então nossa vida será ocupada por lo que agrada al Senhor. Então, por que os hacedores, praticantes da palavra de Deus, tendrão éxito em lo que hacen, em lo que logran hacer? ¿Por que serão exitosos? Por duas razões, para finalizarmos. Por duas razões. Primeiro, porque sabrão aplicar os princípios da palavra de Deus em los momentos difíceis da vida. Nos passa isso, necessidade de tomar decisões em momentos difíceis na vida. E a promessa aqui, irmãos, é que em momentos como estes, você vai saber o que Deus quer que você haga. Como que você deve portar-se ante cada situação que surge em sua vida. Qual deve ser a reação em cada momento de sua vida. Se você tem compromisso com a palavra de Deus e põe em prática, põe por obra em sua vida, estou seguro de que em momentos como este, momentos decisivos em sua vida, você terá a ajuda de Deus para saber o que deve fazer. Vai pô-la em prática. A segunda coisa é que Deus bendice ao obediente. Esta é uma promessa de Deus. Encontramos isso no Antigo Testamento, promessa de Deus que estão dependentes da obediência. Quando Deus disse: se me obedeceres, se fizer o que estou mandando, o que estou dizendo, então mis bendições vão alcançar sua vida. Você será bendecido em todo que hacer. A bendição de Deus alcança os hacedores de sua palavra. É um compromisso que Deus tem com nós, não com nós mesmos, pero com sua palavra que está em nós. Eu me quedo pensando em algumas realidades que nós creyentes podemos lograr quando obedecemos a palavra de Deus. Mira que os conflitos de relações hacen malo, pero hace mal, mais mal aquele que está nervioso e lleno de coisas malas em seu coração contra o outro. Eu me quedo pensando nisso porque a palavra de Deus diz simplesmente que você tem que mirar situações assim e perdonar a quem te molesta. Agora, se você insiste, não quero perdonar, o outro continua vivendo bem, continua trabalhando, dorme bem todos os dias, desperta bem. A vida do outro não cambia mientras você esteja lleno de sentimentos malos em seu coração contra ele. Você pode mirar e dizer: eu quero que muera, eu quero que passe mal, eu quero que nada te vaya bem. E você mira, quanto mais pensa em coisas malas para o outro, mais a vida do outro vai bem. Quem está sofrendo com todo isso? É você. Por isso que poner a palavra de Deus em prática nos libera de sofrer.
Porque quando perdonamos, paramos de sofrer. De verdade. De verdade. Quando perdonamos, sale como que um peso de nós outros. Assim é quando decidimos também amar a quem não quer nosso bem. Estou seguro de que em algum momento ha passado isso com você, uma pessoa que não te quer, não quer seu bem, e você sabe de isso, te persigue, e você sabe isso, mas você insiste em todos os dias, la encontra e diz, buenos dias, que o Senhor bendiga sua vida, e você está sempre feliz, e aunque não queira você insiste, eu te quero, te puedo amar. O amor de Deus que ha involucrado minha vida, ha llenado meu coração, é suficiente para que eu simplesmente te ame, sem esperar que você me ame a mim. Isto nos libera. É de isso que Santiago está falando, hermanos. Quando somos hacedores da palavra de Deus, somos liberados de coisas que não hacen bem a nossa vida. Concluindo, Santiago deixa clara a diferença entre o cristiano que oye a palavra de Deus e la pratica, del outro que oye e não pratica. Quem é mero oyente ou quem é hacedor de la palavra de Deus. El oyente é enganador, engana a si mesmo, porque pensa que basta con oír la palavra de Deus e tendrá sua salvação, pero está enganando a si mesmo, não é suficiente. El hacedor tendrá éxito em lo que hace, pero mucho más que eso, mucho más que es éxito en lo que hace, tiene la promesa de la vida eterna. Sí. Esto se debe a la palavra recebida em seu coração, que é uma poderosa evidência de que hemos sido salvos. Mira outra vez no versículo 21. E mirem nesta parte, que é uma evidência de que o hacedor está demonstrando que foi alcançado por la palavra de Deus e é um hijo de Deus. Por lo tanto, desechando toda suciedade e la maldad que sobreabunda, reciban com mansedumbre la palavra implantada, la qual pode salvar sua vida. É esta palavra. Se somos hacedores, estamos demonstrando que o Evangelho, Cristo, é alcançado nosso coração. Cristo é alcançado nossa vida. E Jesus hace uma declaração acerca de los oyentes que praticam la palavra de Deus. De la boca de nuestro Senhor, que escuchó la palavra de su Padre, vino a nosotros por amor. No dejó de cumplir con la palavra de Deus, aunque estaba en la cruz. Foi hasta el fin cumplindo, obedeciendo la palavra de Deus. Ele nos dijo, cualquiera pues que me oye estas palavras e las hace, le compararé a um homem prudente que edificou sua casa sobre la peña. E descendió la lluvia, e vinieron ríos, soplaram vientos, e combatieron aquella casa. E não caiu, porque estava fundada sobre la peña. E qualquera que me oye estas palavras e não las hace,
le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron un ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Quién eres tú? ¿Oyente o hacedor de la palabra de Dios? Que el Señor lo ayude para que tengas una vida exitosa por medio de la práctica de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Te doy gracias, amado Padre, por tu palabra que siempre viene a nosotros para alcanzar nuestro corazón. Revela, Señor, a nosotros lo que necesita de cambio en nuestra vida. Ayude a mí y a mis hermanos que estamos todos aquí. Necesitamos de ti, Señor. Tu palabra es que nos aleja de todo mal. Tu palabra es que sana nuestro corazón. Tu palabra es que garantiza el éxito para nuestra vida. La queremos, Señor, para nuestra vida. Llena-nos com su palavra. Pero mais que isso, Senhor, dá-nos valentia para ponerla em prática, para ser su palavra parte de nuestra vida, Senhor. Que nuestro hablar, nuestro pensar, nuestras acciones y reacciones en la vida, todo eso pueda reflejar, Senhor, su palavra que está llenando nuestro corazón. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.